Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui dando início a um bate-papo, uma conversa, um podcast, Fé em Movimento. Sou Cleiton Oliveira e já convidei aqui para esse primeiro bloco, estar aqui com dois irmãos em Cristo, dois jovens da Igreja Cristã Maranata, de Itaiangá, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, jovem João e Isabela do Vale. E nesse primeiro bloco vamos falar um pouquinho da experiência de cada jovem aqui, nessa mesa, a importância de cada servo de Deus com as experiências na vida acadêmica, a escolha, né, que foi muito importante, também o passo que vocês estão dando agora também para uma vida profissional e os desafios, né, da vida cristã na sociedade, aquilo que vocês têm para passar para os nossos irmãos, uma experiência um pouquinho de vocês. Aqui é algo bem light, bem tranquilo, tá? E começa com o João. Amém. Como o Pedro falou, me chamo João Vitor, tenho 23 anos, sou membro e instrumentista da Igreja Cristã Maranata, do Itaiangá. E a gente vai estar aqui falando, enfim, como o Pedro falou, um bate-papo sobre as nossas experiências, sobre tudo aquilo, não vivi muito, né, mas tudo aquilo que até que eu vivi com relação à minha fé, com relação à minha vida social. E vamos estar tratando sobre isso, né? Muito importante. Bom, Isabela. Olá a todos, meu nome é Isabela do Vale, tenho 21 anos, sou jovem da Igreja Cristã Maranata, sou professora e faço parte do grupo de louvor também, né, da Casa do Senhor. E estamos aqui, né, para compartilhar um pouco da nossa experiência, das nossas vivências, né, na sociedade como um jovem cristão. Compartilhar um pouco disso. Que bom. Bom, vocês representam aqui hoje jovens, né? A gente sabe que tem um quantitativo muito grande de jovens hoje e vocês representam eles que não puderam estar aqui também. Fizemos alguns convites, mas vocês foram, conheço vocês de algum tempo já, congregamos juntos, né? Temos grandes experiências e a gente tem muito a trocar experiências. Mas a primeira pergunta que eu faço para vocês é como que a escolha, né, da sua vida acadêmica, como é que foi a escolha, como é que foi a etapa, se vocês botaram diante do Senhor, né, como é que foi essa experiência, porque a gente sabe que muitos jovens também têm, né, essa dificuldade, né, de escolha. Fala um pouquinho. Amém. Bom, vou falar minha experiência, né? É interessante esse assunto porque, bom, eu passei 3 anos, né, depois, toda aquela questão de colégio, de decidir qual o futuro, decidir o primeiro passo ali da vida, né, porque quando a gente está na escola, a gente considera que a partir dali, acabou a escola, é outra coisa, né? Então, eu sempre quis fazer medicina, eu sempre pensei em fazer medicina, mas a minha experiência com Cristo foi que eu, não sei, que talvez por medo de um não, ou por insegurança mesmo, eu nunca busquei mesmo os pés do Senhor para saber qual era a vontade do Senhor para minha vida. Aquela era a minha vontade, fazer medicina, sempre foi. Pelo menos eu achava que era, né? E, enfim, foi uma experiência de obediência, de buscar mesmo a Deus, porque quando eu busquei realmente a Ele, de forma sincera mesmo, eu tentei 3 anos Enem e, enfim, com alguns fracassos, eu fiquei ali com insegurança, tristeza. E buscando ao Senhor, Ele me mostrou o que Ele queria, de fato, o que Ele gostaria para a minha vida, e hoje eu faço biomedicina. Não talvez porque eu sonhava, ou por capacidade minha, mas porque literalmente o Senhor me colocou ali para fazer aquilo ali, e isso foi literalmente um passo de fé. Sim. Foi uma experiência assim que realmente marcou a minha vida. Esse processo, né, do jovem que vai decidir, né, a faculdade que ele vai entrar, é muito complicado para a mente dele, porque ele está passando daquele estágio de adolescência e está indo para a juventude. E quando eu estava passando por esse processo, foi quando aconteceu a minha conversão para o cristianismo. Então, a minha mente estava um turbilhão de coisas, de pensamentos, e a escolha do que eu iria seguir era muito importante para mim. Então, uma das primeiras experiências que o Senhor
que eu pude vivenciar com ele foi essa, a decisão do curso que eu iria fazer, que foi odontologia. Assim como o João, eu também passei 1 ano, né? Tentei fazer medicina também, mas com uma experiência do Senhor, Ele me mostrou que não era aquilo que eu tinha que fazer. E nesse processo, onde eu estava tendo que deixar as coisas para trás para poder seguir a Cristo, foi muito difícil de eu aceitar. Porque eu pensei, como é que eu vou acreditar nisso? Será que isso é verdade? Porque no meu coração ainda estava muito o que eu queria fazer. Então, é muito difícil, às vezes, você abrir mão do que você quer para o que Cristo quer para a sua vida. E eu acho que uma das coisas que os jovens têm que fazer é se posicionar. E naquele momento, eu me posicionei e coloquei a vontade de Deus na minha vida, a prioridade para mim. E assim eu decidi que eu ia começar a minha jornada na odontologia. E tem sido uma bênção, várias experiências com o Senhor até então. Interessante que a gente pode perceber que a Isabela, ela traçou, né, algo que sentia no coração, mas ela ouviu a voz do Senhor falar com ela que o caminho seria outro. Isabela, como é que está hoje, né? Você se encontrou, você viu realmente que foi de fato um conselho do Senhor na sua vida, que é o caminho correto? E também outra pergunta para fazer para vocês. Consegue conciliar faculdade, igreja, vida social? Como também vocês conseguem se adaptar? Tão jovens, fazer tantas coisas ao mesmo tempo. No início, eu não aceitei. Não foi bom. Eu chorei muito. No meu quarto dobrava nos dias e falava, Senhor, não é pra mim, não é pra mim. Foi, assim, uma luta muito grande pra eu aceitar. E é sempre assim, né? Quando a vitória é muito grande, a luta é maior ainda. Verdade. E eu vivi isso na pele. Realmente foi muito, muito difícil de eu aceitar. Mas foi quando eu tive que enxergar mais a fundo o que o Senhor estava querendo me mostrar. Porque eu estava olhando muito superficial por que eu estava fazendo. Eu só olhava a odontologia nos olhos que a maioria das pessoas vem, porque não conhece de verdade. É só quando você está fazendo que você realmente conhece. Então, eu falei assim, eu tenho que olhar com olhos diferentes para o que eu estou fazendo. Porque se eu continuar olhando assim, não vai dar certo. E foi quando, em uma dessas noites, onde eu estava chorando, aos pés do Senhor, falando, olha, Senhor, eu não vou conseguir fazer, vou ter que sair, não é para mim. E Ele, através da palavra, falou, olhe com outros olhos. Experiência. Então, eu comecei a ver com outros olhos e eu me encontrei. Ali dentro, eu me encontrei. Demorou, mas o processo valeu a pena. Importante. Com relação ao que você perguntou, né? Como conciliar. Realmente, a gente ainda está tentando descobrir, né? Porque realmente é bem... Não é. É bem complexo. Ela se converteu ao cristianismo posteriormente. Eu nasci em lar cristão, né? Desde pequeno eu tô na mesma igreja. Desde pequeno eu, enfim, sigo esse caminho. E desde pequeno é muito complicado, né? Por exemplo, eu acho que quem é cristão provavelmente já passou por uma experiência parecida de... tem aniversário de amiguinho, é na hora do culto. Tem o jogo do time, é na hora do culto. Vai ter um negócio que, poxa, vai ser incrível na hora do culto. É sempre na hora do culto. E desde pequeno, eu acho que por eu ter nascido em lar cristão, eu aprendi muito a conciliar e botar como prioridade o culto. Tanto que quando eu conheci a Isabela, uma das coisas, ela não era da igreja, eu era, mas uma das coisas que eu botei como prioridade foi sempre o meu culto. Eu tenho que estar no culto. Eu tenho uma função a zelar, eu sou instrumentista, eu tenho ali que fazer um serviço ao Senhor. E ainda hoje, mesmo tendo essa consciência, é difícil. É complicado. Esse posicionamento... É muito legal o João ter falado sobre isso, porque quando a gente se conheceu, é verdade, ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. E é quando eu falei sobre posicionamento. O jovem, ele precisa se posicionar.
porque foi com o posicionamento dele, colocando Deus como prioridade na vida dele, diante de todas as coisas que pareciam incríveis, porque até então eu não conhecia o que ele conhecia. Sim. Então, para mim, é ele que estava perdendo, não eu. Mas esse posicionamento que ele teve foi um dos motivos no qual eu tive a curiosidade de ver. Então, foi um dos motivos que eu falei, poxa, não é possível que ele está abdicando de tudo isso. Não é possível que ele esteja realmente errado. Sim. Porque existe uma verdade, e ele seguia, mas Sim. eu não conhecia. Então, o posicionamento que ele teve foi uma forma de me levar e conhecer essa verdade também. Sim. E ela fala um pouco, né, dessa parte que é muito importante, posicionamento. E como é hoje o jovem, sendo cristão, né, ou tem a sua religião, enfim, mas falando exatamente do cristão hoje, o posicionamento dentro da faculdade hoje. Como é que você se comporta e olhar? Tem algum desafio hoje para o cristão? Como é que você consegue lidar com isso hoje? Porque a gente tem que saber, tem que proclamar sempre, né? Ali, o Senhor nas nossas vidas, Sim. nossas experiências. E como é que é esse desafio para vocês hoje? Porque é importante falar isso, porque a gente faz muito grupo de jovens, né? Evangelizações, Sim. né? Sim. E a gente acaba vendo que o momento que está todo mundo junto ali, evangelizando, várias igrejas junto, a gente sai para um grito para poder evangelizar juntos. Mas quando estão sozinhos, no meio de muitos, esse que é o maior desafio. Sim. Eu queria que vocês pudessem passar essa mensagem, a experiência de vocês hoje no campo universitário, na vida cristã. Pode falar. Tá bom. Fique à vontade. Então, graças a Deus, pelo menos eu entendo que para a maioria dos jovens, a grande, imensa maioria dos jovens, tanto na escola quanto na faculdade, existe sim algo complicado, porque você, querendo ou não, você é a minoria ali. Entendeu? Não porque todo mundo é ruim e você é bom, não é por conta disso. Sim. É porque você crê em algo que às vezes as pessoas não têm a noção de como você lida. Quer dizer, depende muito de como você lida. Porque, por exemplo, na minha faculdade, graças a Deus, é muito tranquilo. Porque desde o primeiro dia eu deixei muito claro o meu posicionamento. Poxa, vamos se conhecer, vamos num bar e tal. Eu falei, poxa, pessoal, olha, eu sou cristão, entendeu? Eu tenho, enfim, minha fé a zelar, eu não frequento. Tipo, vocês podem ir, se vocês quiserem ir num restaurante, qualquer outro lugar, eu estou à disposição também, entendeu? É uma questão de posicionamento, não é por força nem por violência, né? Que nem diz a Bíblia. Não é impor o dedo na cara da pessoa. Não, é só ser firme naquilo que você crê. Sim. Então, literalmente você botar os seus dois pés assim na rocha e deixar muito bem claro o que você pode, o que você não pode, o que para você é certo, o que para você é errado. A minha experiência foi sempre muito tranquila, graças a Deus. Mas eu tenho noção que para a maioria dos jovens é algo bem opressor, Talvez assim, bem para um complexo. novo convertido pode ser um desafio maior. Com certeza. Absoluta certeza. Nós dois estudamos numa faculdade particular. Então, a gente sabe que também existe uma diferença muito grande no ambiente particular e no público. A gente tem amigos, né, que agora terminaram, mas fizeram, né, graduação na faculdade pública. E, assim, é um ambiente muito difícil para um jovem cristão de seguir firme mesmo na fé, sabe? Porque o mundo está muito complicado. Sim. E o jovem, ele tá muito suscetível a aceitar coisas, entendeu? E no ambiente universitário, tudo é te oferecido. Tudo mesmo. Bebidas, festas, e nada é apresentado como algo ruim. É muito bom. Então, é muito perigoso para o jovem nesse ambiente acabar cedendo para essas coisas. E, infelizmente, a maioria dos jovens acabam saindo mesmo, deixando Deus mesmo de lado na universidade. Então, assim, eu acho que é um dos ambientes mais difíceis para o jovem passar hoje em dia. Assim como o João, como eu estudo numa faculdade particular, não é tão forte isso. Ainda existe. Eu já passei por algumas situações onde foram um pouco desconfortáveis, porque, assim como o João, no primeiro dia da faculdade, eu já deixei bem claro o que eu seguia, o meu posicionamento. Eu não abri mão disso.
Até porque, quando eu me converti, eu estava saindo da escola. E eu fiz isso também. Foi onde, na verdade, eu mais senti isso na minha vida. Porque todas as pessoas me deixaram. Que eu achava que eram meus amigos, de verdade. Todo mundo largou, assim, por conta que eu só escolhi viver de uma forma diferente. Só escolhi viver com princípios que, para mim, eram os corretos, entendeu? Então, todo mundo se afastou de mim. E isso foi muito forte para mim. Foram um dos grandes desafios que eu passei durante a minha conversão. Então, quando eu entrei na faculdade, algo que eu não abri mão foi isso. Não me calar, sabe? Sim. Deixar bem claro o que eu acreditava. E isso acabou também afastando um pouco. Sim. Mas hoje, com a minha mentalidade, eu entendo que foi o melhor, entendeu? Sim. A gente sabe que hoje o nosso canal, né, nosso bate-papo é Fé em Movimento. E a gente vai falar um pouquinho mais falamos da fé, né, da família, a importância. Agora falar um pouco de serviços também, que contempla um pouco a segurança, né? A gente sabe que o jovem hoje, você sabe que eu trabalhei já como diretor social de segurança pública, né? E também fui secretário comunitário de segurança pública da Grande Tijuca, SPC, durante 4 anos. E eu via muito o nosso estado do Rio de Janeiro hoje, né? Realmente um momento muito difícil para todos nós. E eu vejo o universitário hoje, né? Mas quem faz no período da noite, os desafios que se encontram na segurança pública, né? O medo ali de você sair, os pais em casa, preocupados com vocês jovens, né? Encarando uma jornada tão perigosa à noite. E eu queria que vocês fazem aqui na Barra da Tijuca, né? Isso. Sim. E como é que está hoje o cenário? Vocês andam preocupados? Eu já recebi alguns do João, né? Me ajuda aqui, eu tive que fazer contato com o comandante para poder mandar a viatura, para poder ajudar vocês. Como é que está hoje esse posicionamento do jovem hoje com a segurança pública, o medo de você frequentar ali a faculdade, voltar para casa? Como é que está hoje a cabeça do jovem hoje? Sim. Então, como você disse, a gente já trocou algumas coisas com relação a esses... Vai fazer 3 anos aí que eu tô fazendo biomedicina. No período da noite, principalmente ali na Avenida Ayrton Senna, né? Na região da Barra ali, é bem complicado, inclusive... Que horário, João? Só para gente... em torno de 6h20 a 10 horas da noite, né? Mais ou menos são o horário médio ali. Sim. E é realmente bem complicado, né? Ali os assaltos ali fortificou bastante minha fé, porque eu nunca clamei tanto na minha vida. Porque realmente... Só o Senhor. Só o Senhor. Porque no dia a dia ali, realmente a gente já presenciou algumas coisas bem... Já passamos por situações bem desconfortáveis. Assim. Bem próximas, de seguir assim, mesmo, né? A gente, sabe? Muitos... Ficam alguns rapazes ali e literalmente seguem. Vê você saindo da faculdade Ou a e mão armada segue mesmo, você... né? Até as estações de BRT, né? Porque ali muitos alunos pegam, né? O BRT. Sim, então, aquele caminho é muito perigoso mesmo, sabe? É muito difícil. É difícil. A gente já presenciou alguns... Assaltos. Assaltos à mão armada também. Tá. Tipo, numa proximidade, assim, bem desconfortável, né? Mas, como você falou, a gente já tratou algumas vezes sobre isso, e pelo número de vezes que a gente tratou, dá pra ver o quão preocupante é, né? Isso. Porque ali, tipo, tem a Barra presente, tudo mais próximo ali, mas nossa faculdade fica exatamente no meio entre 2 estações de BRT. Sim. E aí, parte se dispersa pra lá pra pegar o BRT daquele lado, parte se dispersa pra cá pra pegar o BRT daquele lado, e é ali que eles agem ali, entendeu? A gente sabe que hoje a polícia ela faz o papel dela, né? Ela está sempre certeza. Presente, sempre dando assistência. A polícia ela está sempre ali, realmente se posicionando quando tem um chamado. Mas eu acho interessante a gente evoluir, até para botar um canal na faculdade que possa, né, ter uma emergência da instituição, faculdade, do aluno, é interessante. né? Que a gente consegue ali colocar um indício, né? E a gente vê tipo uma mancha criminal, aonde ali a polícia militar ela vai identificar aquilo ali com chamados, né? E vai botar ali um baseamento da polícia militar, até mesmo, né, uma polícia ali mais presente ali para atender vocês nesse horário de entrada e saída, que é mais perigoso para vocês. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir futuramente, né? Sim, com a gente certeza. colocar isso para as faculdades, escolas.
para se posicionar junto com os setores públicos, aí, órgãos públicos, a gente com a segurança pública, a gente botar um mecanismo para ter um contato direto com a Polícia Militar, né? Sim. Eu acho um aplicativo, um telefone da faculdade com a Polícia Militar, em que em tempo real consegue falar com alguma viatura mais próxima. É algo que a gente sabe que, né, não te podia mais. A gente pode olhar o jovem hoje em circunstâncias difíceis da segurança pública, com a vida em risco muitas vezes. Com certeza. E a importância da nossa fé também, né? Porque o dia a dia de um universitário, tanto na questão anterior que a gente tratou em relação ao testemunho, enfim, a ser firme ali, com relação a essas coisas que acontecem no dia a dia também, né? Sim. De segurança, é muita preocupação, né, que o jovem passa. É preocupação com o que ele fez antes, o que ele deixou de fazer, o que ele está fazendo hoje e com o futuro dele. E tudo isso, com o Senhor, fica muito mais fácil. Eu sempre me pergunto, assim, sempre já falei até com a Isabela e com amigos meus, com relação a, tipo, uma pessoa que, se é difícil para a gente, que somos cristãos, imagina para a pessoa que ainda não Deus não chegou nela ainda, né? Porque para a gente já é uma situação complicada já. Já é complicado essa questão do dia a dia, essa questão de conciliar o nosso tempo, essa questão de ser firme na fé, a questão também fora da fé, que é o nosso futuro, a profissão que vamos fazer, o que nós vamos fazer para o futuro. Tudo isso se eu particularmente não tivesse Deus, eu não sei como seria, não sei nem se eu estaria aqui, sinceramente. Bom, a gente sabe que, assim, João, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Da gente hoje tem uma responsabilidade como servo de Deus. Eu tenho uma filha que está jovem, você acompanhou ela também, né? E eu fico já como referência da Laura, né, minha filha. E eu vejo o quanto vocês são comprometidos na obra de Deus, na vida acadêmica e vida profissional, né? E planos também, futuramente, para um casamento, né? E aí, como é que está o mercado de trabalho hoje para vocês? Como é que, na sua escolha, que é biomedicina, né? Que é uma área muito técnica, né? Parabéns pela escolha, é difícil, né? Eu sei que você é fera nisso. E tem a Isabela, odontologia, né? Que é um curso realmente muito puxado, né? Em todos os sentidos, né? Financeiramente, estudo. Mas, assim, como é que está o mercado de trabalho hoje para vocês? Vocês estão encontrando alguma dificuldade? Né? Enfim, fala um pouquinho desse mercado que a gente tem que evoluir nessa pauta também, né? A empregabilidade, quem se capacita tem que ter um fácil acesso ao emprego. E como é que está hoje para o jovem a escolha do mercado? Bom, falando da biomedicina, é uma área que pós-pandemia se popularizou muito, né? Principalmente por conta da estética. Eu acho que a maioria das pessoas conhece por conta da estética e por conta, pós-pandemia, da fabricação de vacina, de fármacos e coisas do tipo. Por ter tido esse boom, assim, na profissão, foi ótimo, porque muitas pessoas conheceram, a biomedicina cresceu, novas áreas surgiram, ela se tornou mais importante, mais relevante, um pouco, né? Mas também houve um enchimento, assim, de pessoas que fazem, tipo, é um mercado que hoje em dia, por exemplo, estética, está muito, muito cheio, assim. É difícil, às vezes, você achar um estágio, uma primeira oportunidade, o primeiro passo ali, né, para começar. Muito por conta desse boom, são prós e contras, já acontece, eu acho que com quase qualquer profissão, mas eu vejo, assim, uma dificuldade, assim, com relação à área que eu quero seguir, eu pretendo seguir perícia criminal. Nesse caso, já é uma questão de concurso público, então é algo que é uma luta particular. Sim. É você contra você fazendo a sua prova. Você não luta pelas vagas de emprego no mercado de trabalho normal. Você luta ali por uma prova. Sim. Já é algo diferente, mas para a imensa maioria das pessoas que vai ali, talvez fazer estética, fazer análises clínicas, já é um ambiente ali que já está um pouco saturado de gente ali. Entendi. Entendeu? E aí a procura por emprego realmente é alta, é uma alta demanda. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não. Hoje, faculdade, eu acho que qualquer curso é muita questão de networking também, você conhecer pessoas, trocar ideias, você se apresentar como profissional, isso também conta muito.
mas de forma crua, realmente, é algo que eu vejo dificuldade ali, com relação a estágio e primeiro emprego. Entendi. Então, esse fomento da indústria hoje ainda está um pouco escassa ainda, né? Sim, Ela está ainda um pouco sim, eu acho que também... fechada um sim, pouco. é porque eu acho também que tem muita... Com relação à biomedicina em específico, eu acho que em relação a todo curso, né? As pessoas não se dão trabalho. Eu acho que também não tem obrigação de se dar o trabalho de ir mais a fundo e saber do que realmente se trata aquela profissão. E por conta disso, talvez, principalmente a biomedicina, ela é vista só como uma coisa. A biomedicina, a pessoa faz estética. Então, é só isso que a pessoa faz. Sendo que são 34, 35 áreas de atuação Bastante que a biomedicina tem, Sim. que foi crescendo ao longo dos anos. Abrangente. E que o jovem, hoje em dia, que por acaso quer fazer biomedicina ou está fazendo biomedicina, é interessante você abrir o seu olhar também para outros lados, não só os então nichos que estão. Isso é um conselho. É um conselho. Não sei se eu posso aconselhar alguém, mas é uma tentativa então, de você está conselho. aquecido aí, você está vendo né? O caminho. Isso, é um conselho. Se você está fazendo biomedicina, se você pensa em fazer biomedicina, é interessante você olhar para todos os lados, não só para questão ali da estética, da análises clínicas, que obviamente é o que vai crescer teu olho ali na faculdade, é o que mais se fala. 90%, 95% da minha turma vai fazer estética. Sim. Eu sou ali 2% que quer fazer perícia. Mas é interessante você ver todos os caminhos, todos os âmbitos, a cada aula você prestar atenção, você ver, falar com os professores, que eles te dão, às vezes, uma noção melhor do que aquela área significa. É interessante porque, realmente, acho que toda profissão tem nichos, assim, tem pessoas que correm só para um lado. É interessante, às vezes, você correr para o outro. Se passar pela pergunta, mas tem muitos jovens, como é que hoje em dia, só para resumir, como é que está hoje o posicionamento hoje? De biomedicina? Isso. A minha turma, 98% são mulheres. Muito por conta da estética. Sim. É algo que chama muito a atenção das mulheres, a biomedicina. Eu acho que na minha sala tem 2 ou 3 ou 4 homens contando comigo. Não desiste, não, pelo amor de Deus. Não, tô firme, tá bom? Tô firme. Mas é algo que realmente, como eu falei, é muito nichado para estética. Perfeito. Biomedicina. Mas como eu disse, voltando a repetir, não é só estética. Tem muitos... Um leque de opções que você pode ver. Bom. Um leque de opções que você pode seguir com relação... E tá em alta, né? E tá em alta. Reprodução humana, análises clínicas, genética, perícia criminal. Aí, jovem, o mercado tá melhorando. Tem muito... É interessante também ir em palestras, em coisas do tipo, que aí você vê coisas assim que você nem... Buscar conhecimento, né? Fica você um consultor, João, jovem da Igreja de Maranata, um consultor aí para os jovens, ok? Fechado? E você, Isabela? Assim, diferente da biomedicina, a odontologia já é uma profissão com nome, né? Verdade. Bastante tempo. Mas, por isso, eu tenho visto que é muito difícil realmente encontrar o primeiro estágio e o profissional se firmar em odontologia. Vendo um pouco, né, de pessoas, né, que fazem ou já fizeram o curso, muita gente tem parado de fazer odontologia porque está muito difícil arranjar o trabalho. Então, assim como a biomedicina, a odontologia tem várias especializações, sendo que é muito também uma questão de perspectiva. Para algumas pessoas está muito saturado a odontologia, porque é aquela coisa, eu passo por um canto, eu vejo 5 clínicas de odontologia. E isso é uma das coisas também que acabou deixando a odontologia um pouco saturada. Muitas clínicas populares acabaram surgindo, né, ao longo do tempo e baratearam muito a profissão. E são clínicas que não têm, assim, estrutura realmente para atender uma pessoa. E muitos profissionais que saem da faculdade acabam cedendo a esses tipos de clínicas por não ter outras oportunidades. Então, assim, para odontologia ainda está muito, assim, eu não sei muito bem em quanto tempo isso acabou se tornando, mas, assim, é um pouco complicado achar uma oportunidade. Mas aquilo como o João falou, eu acho que a gente também não pode ficar muito nichado a uma coisa. A odontologia também tem várias áreas. E eu não acredito que seja algo que não tenha uma luz no fim do túnel. Até porque tem pessoas que dão errado, mas tem pessoas que dão certo também. Então, assim, eu entendo que precisa ser feito algo
para ter mais oportunidade de emprego, porque tem vários jovens se formando na faculdade, todo momento tem jovens se formando. Então, assim, é uma profissão que está tendo várias pessoas ali para entrar no mercado de trabalho. Então, precisa ter esse equilíbrio de quantidade de pessoas que estão se formando para a quantidade de trabalho que vai dar bons frutos também para essa pessoa poder trabalhar de forma eficiente. Sim. Interessante que, assim, ver como é que o senhor opera, né? A Isabela, ela é professora hoje, né? De qual é a classe? Hoje? De 0 a 3. 0 a 3 da igreja. E ela tá pegando todo um carinho, cuidado, um jeito com as crianças ali. Sim. Quem sabe você possa, né, se aperfeiçoar para cuidar de criança, odontologia, né? Exatamente. Porque é uma área muito carente. A gente vai sim. ver a área pública hoje, né? Um projeto de lei que a gente possa abrir para as UPAs, para a clínica da família, hospitais que concedam, né, esse espaço para a área. Você pode me corrigir como é que fala? Odonto infantil? Odontopediatria. Pediatria, né? Isso. Isso é muito necessário hoje em dia. Isso. Aliás, eu posso estar enganada, tá? Mas a odontologia, ainda na saúde pública, é algo que eu acho que precisa ter mais profissionais na concordo. saúde pública. Eu não vejo muito. Eu acho que é muito focado, assim, para a área da farmácia, da biomedicina até tem, mas também acho pouco. E de enfermagem e essas outras profissões. Perfeito. A odontologia, eu vejo que está começando a ter um crescimento na saúde pública agora, mas ainda faz muita falta. Então, assim, eu acho que precisa ter mais da odontologia na saúde pública, porque é importante. Sim, né? É importante, tanto porque eu faço biomedicina, falando um pouco da odontologia, é um curso que as pessoas talvez não tenham noção da dedicação que a pessoa tem durante o curso de odontologia. Sim. Ela estuda muito. Tipo, ela estuda tanto que às vezes eu me pergunto se eu estudo de verdade. Parabéns. Ela estuda realmente muito. Porque é realmente uma profissão que, tipo, tem que ser valorizada. Os materiais são absurdamente caros. É uma mão de obra, assim, que é muito complexa e às vezes as pessoas não têm noção. Verdade. Não. Bom, você sabe que esse canal foi um presente de Deus na minha vida, né? O senhor abriu essa porta. Sim. Já agradeço os parceiros aí, né, que estão com a gente nessa empreitada, nessa caminhada. E eu, como pré-candidato hoje, né, deputado estadual, eu pretendo, se Deus quiser, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, abraçar, né, essas pautas que colocamos aqui e discutir para a gente chegar a um caminho, né, com diálogo aí. A gente hoje somos servos, a gente tem que ter o posicionamento, mas a gente olha não só para a esquerda, para a direita, mas tem que ter o alvo ali, né? E a gente fazer as políticas públicas. Agora, falando sobre isso, quebrar o protocolo aqui, tem pessoas que estão curiosas, né? O João está namorando, a Isabela namorando. Os dois são namorados. Né? Sim. E eu acho que é interessante isso, porque para mim é uma grande alegria. Eu estou com os irmãos há 3 anos na igreja. Sim. Eu consigo acompanhar o dia a dia dos irmãos, né? A união de vocês, né? A gente sabe que não é fácil, né? Mas contar para os jovens hoje, né? Como é que é esse relacionamento em casal, né? Escolha, um apoiando o outro, né? Sim. E a dificuldade do dia a dia, né? E aí, como é que estão? Como é que está o plano de vocês hoje? Como é que é a vida de vocês? Como casais aí namorados hoje, né? Senhor, servo de Deus. Então, a gente começou a namorar, como ela disse, como ela deu algumas pistas antes, né? Ela começou a namorar comigo, ela não era da igreja. Sim. Eu era da igreja e ela não. Quantos anos, João? Eu tinha 16 anos, ela tinha 14. Entendi. Né? Ela não era da igreja, ela, enfim, o Senhor me abençoou, ele não que eu seja algo bom, melhor do que alguém, mas o Senhor me abençoou com um vetor para a conversão, um instrumento. Para a conversão dela. Sim. Acho que foi com certeza uma das maiores experiências que eu tive foi conhecer ela fora e ver ela ali descendo as águas, se batizando. Realmente foi uma experiência ímpar, assim, de ter feito parte disso. Uma coisa que a gente sempre fala com relação por a gente ter namorado muito cedo, né? Que realmente é algo que dificulta. Tipo, não namore cedo. Não é bom. Olha. Não é interessante, não é bom. São muitas lutas. Uma pessoa que uma pessoa que é instrumentista, uma pessoa que é do grupo de louvor e professora hoje, e eu instrumentista à frente do grupo, a gente está mais suscetível às flechas ali, né? A opressão, a gente está mais exposto.
Na época, eu já era instrumentista. Então, o instrumentista por si só, sozinho, ele já é muito exposto. Sim. Mas quando ele começa a ter o namoro é uma responsabilidade. Você começa a pensar em coisas futuras. E você não tendo uma cabeça adequada para isso, numa idade, no caso eu posso admitir que eu não tinha, você acaba sendo um alvo mais fácil. Mas acabou que a gente, juntos ali, conciliando, ela se convertendo, acabou fortalecendo a minha fé, acabou fortalecendo a fé dela. Propósito Senhor, né? Foi o propósito do Senhor. Já está na caminhada, professor, e seguir no caminho. Estava nos planos de Deus. Amém. E aconteceu dessa forma. Hoje em dia, a gente está bem, né? Como ela disse, a gente tem ali as nossas funções na igreja, nossas experiências. A maioria delas foi em conjunto, nossas buscas pela faculdade foi em conjunto, a relação ao batismo dela foi em conjunto, em relação à questão da experiência de professora, de grupos de louvor, a gente meio que viu, eu vi ela crescer, ela viu eu ali crescer, ali na presença do Senhor, e foi muito interessante. E legal, João, é que a Isabela pode, né, até afirmar essa condição, é que você estava no âmbito cristão, você tinha uma rotina ali, né, da igreja, tudo, né? E você encontrou a Isabela, que não era da igreja, né? Sim. Então você não desistiu. Eu acho que os jovens hoje têm que ter um propósito, Senhor. Se quer namorar, se quer levar uma vida cristã, não se desviar, mas entrar aquilo ali com um propósito, que é um chamado para o Senhor. Sim. Isabela, foi bom para você? Se arrependeu? Jamais. Poder conhecer a verdade foi libertador. Porque quando a gente está no mundo, a gente acha que a gente é livre. Mas é quando a gente tem uma experiência com o Senhor que a gente percebe que, na verdade, a gente estava escravo do mundo. Amém. Então, mesmo eu sendo muito jovem, eu tinha 14 anos, foi ali, literalmente, a passagem de adolescência para jovem, né? 14 para 15. Eu pude vivenciar isso e eu pude ter esse entendimento ainda muito nova, né? Sim. Porque foi assim, muito rápido também. Foi. Mas é isso, eu acho, completando um pouquinho sobre o, assim, namoro cristão, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque como jovens, a gente está muito propício a várias coisas, entende? Vulneráveis, né? Exatamente. Então, assim, como o João falou, a gente começou muito cedo. Então, o conselho que a gente dá, não faça isso. Porque não faça. Quando a gente é jovem, a gente tem que se preocupar com, por exemplo, nossa profissão, várias escolhas importantes que a gente já tem que fazer naturalmente. Viu aí, Laura? Laurinha, cuidado. Laurinha. Mas Caleb também. Caleb também. Aí, ó. Giovana. Todo mundo. Mas a nossa mente já tá, assim, tem que estar programada para fazer escolhas difíceis. Então, assim, entrar num relacionamento são mais responsabilidades, entendeu? Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado. A gente está firme aqui porque o Senhor realmente nos sustenta todos os dias. Amém. E a gente está indo. E interessante também que, com relação, no nosso caso, foi um namoro de um julgo desigual, né? Uma pessoa que é da igreja e uma pessoa que não é. Falar, Se você, por exemplo, se você tiver a corda aqui, se for um cabo de força, a pessoa que tá na igreja, ela tem que ser muito 3 vezes mais forte do que a pessoa do outro lado, porque a tendência é você ser puxado. Isso, a tendência é você ser puxado. Eu puxo um pouco também para a importância do corpo da igreja nesse momento. Perfeito, eu ia falar sobre isso também. Né? Porque, assim, eu entendo que se o João, hoje em dia na igreja, eu entendo que se o João foi de encontro comigo fora do mundo, ele estava passando por algumas coisas, entende? E um dos motivos dele não ter saído da presença do Senhor, não ter se afastado do Senhor, foi justamente o corpo ali presente, orando pela vida dele, acompanhando ele, sabe? Porque isso é muito importante. Quando eu entrei na igreja, eu vi a importância do corpo unido ali, né? Os grupos de oração, de assistência ali, né? Vendo realmente o íntimo da pessoa. Assistindo a pessoa. Assistindo a pessoa. E isso, com certeza, foi uma das coisas que
fez o João não sair da presença do Senhor. A assistência que ele recebia, uma coisa muito boa também é você que ou que namora, enfim, namora um namoro cristão ou namora um namoro como foi o nosso, né? Você é cristão e a outra pessoa é do mundo, ou você é do mundo e a outra pessoa é cristã. É muito interessante ali também a assistência ali do pastor. Acho que o ministério, porque isso. o pastor Emerson, especialmente, pastor Emerson e pastor hoje Rodrigo. Um abraço, pastor Emerson, pastor Rodrigo, Emerson e pastor Rodrigo. Pastor Feitosa. Pastor Feitosa. Fala aqui, vai todo mundo. Pastor Bino. Pastor Luiz. Todo mundo, Luiz, Kelly. Mas no início do nosso namoro, o pastor Emerson, e na época o ungido Rodrigo, hoje pastor Rodrigo, foram de extrema importância pra gente. Sim. Porque ele, querendo ou não, o ministério tem ali a experiência, Acolhe, né? a calma, a mansidão de poder trazer para perto. Foi importante. Pastor pai, né? É o pastor exatamente. pai. Foi importante para mim, mas foi importante principalmente para quem veio de fora e tá vindo. Porque quem não veio de um lar cristão como João, uma das grandes lutas é dentro de casa. Uma das minhas grandes lutas, e até hoje, assim, hoje, graças a Deus, muito melhor, é a aceitação da família. Porque até então, eu fui a única que tinha escolhido esse caminho. Então, foi muito difícil para mim ver a minha própria família se afastando de mim por essa escolha. Entendi. E, como o João falou, o ministério, nesse momento, na minha vida, foi muito importante para eu me sentir acolhida. Eu vi que eu não estava sozinha ali. Com certeza. Foi, assim, uma experiência, uma experiência, isso. Só um minutinho, eu vou confirmar aqui com... Como é que tá o tempo aí? 20, 21. Dá para seguir? Tá. Eu costumo brincar o seguinte, a gente joga um futebol, né? Há muito tempo já é o futebol de irmãos da igreja, né? Só que a gente fechou um grupo para a gente poder brincar ali. Interessante como a gente é procurado, né, Wanderson? Uma pessoa de fora, posso participar do grupo de vocês? Porque ali existe ali uma comunhão, um momento de lazer entre irmãos, né? A gente sabe que o Senhor está conosco em todos os momentos, né? No estudo, no lazer, né? E tem que estar com o Senhor. Não tem que abrir mão. Então eu falo, irmãos, aqui é uma comunhão. Existe realmente uns que levam muito, muito competitivo, né? Mas a gente sabe que é tão interessante que pessoas de fora estão ali assistindo, né? Eles querem participar conosco. A gente fala, olha, amém, mas isso aqui é um momento de comunhão dos irmãos da igreja. Mas é convidado nosso também. É convidar a nossa igreja que está em Maraná, está conosco, vendo o culto, né? E eu tenho certeza que tem fila lá toda sexta-feira, nosso futebol, né, Wanderson? E a gente tem fila de pessoas que querem entrar porque se agradam em ver o nosso futebol. Não que seja diferente, não. Tá? A gente é como qualquer um, somos falhos, erros, né? Senhor. A gente está ali brincando lazer, mas é saudável, é algo muito bom que a gente tem que evangelizar, a gente tem que abrir, como a Isabela colocou, né? A família não olhar com preconceito, né? E saber que é um momento que a gente sabe que Deus é soberano em nossas vidas, né? Independente de raças, de crenças e religiões. Então, a gente tem que entender que o jovem hoje ele tem que ser assistido, acolhido. Né? Por isso que hoje já agradeço a vocês, né? Por essa oportunidade de estar aqui conosco. Né? A coragem de vocês, porque não é fácil, né? Tá no podcast, um bate-papo. Tranquilo. Fé em movimento. Falando com o Cleiton. Né? Obrigado, irmão. Mas, assim, eu sinto honrado estar com vocês dois, porque eu estou com você há 3 anos, né? 3 anos. Né? Na igreja de Itaiangá. E quando eu cheguei na igreja de Itaiangá, eu vou ser bem sério com a minha família, foi uma experiência única, que foi o Senhor nos chamou, né? Eu fiquei quase 11 anos na Taquara, e aí eu tive um convite do pastor, do Skelly, falou, vem visitar aqui na igreja de Itaiangá, que ele é muito evangelista, né? E aí quando eu fui lá, a coisa que eu impactei foi os jovens ali no louvor, instrumentistas ali, né? Dedilhando João ali, jovem ali, não. Já tinha bigode, João? Não. O bigode foi quando começou a câmera séria que botou, né? Então, pra ver se passa mais seriedade. E aí eu fiquei muito feliz, assim, né? E os jovens ali realmente tinham uma sintonia, uma comunhão com o Senhor, um louvor, né? E hoje eu sou muito grato ao Senhor estar com vocês, né, nesse bate-papo, ouvir um pouco da experiência de vocês. Certamente isso aqui vai ficar por muitos anos aí, né? Quem sabe eles vão casar, ter os filhos, né? E vão ver como é que foi. Olha, eu estava lá ainda na faculdade com o João, né? E é super sadio a gente poder falar dessa pauta importante, que é fé, família, serviço e segurança, no bate-papo que é Fé em Movimento.
Tá? Então, já deixo vocês aqui com a fala final de vocês, né? Encerramento, agradecimento aí, diante do Senhor, né? Porque o Senhor abriu essa porta para a gente, essa voz ativa que nós temos na sociedade, que é importante também compartilhar com nossos irmãos, até familiares, irmãos que estão nos assistindo, que certamente têm orgulho de vocês, né? E isso aqui é motivo de glorificar o Senhor por esse momento. Vou começar pelo João. Bom, Posso inverter um pouquinho, deixar a Isabela pode, agora? por favor. Isabela agora. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, ao convite. É uma oportunidade, né, querendo ou não, de estar aqui. Então, honra. a gente, Honra eu e o nossa. João Vitor, a gente ficou Nossa muito equipe aí, feliz. todo mundo aí. Obrigada a todos. A gente ficou muito feliz, né, de ter recebido esse convite, sabe? Mostra que a gente tem um que falar. E a gente realmente tem. Eu acho que o jovem, ele tem que estar dentro dos assuntos, fé, família, serviço, segurança. É importante, o jovem tem que se posicionar, tem que falar, tem que saber o que é certo, o que é errado, e tem que ir na direção onde está falando que é o certo. Sim. Perfeito. Então, gostaria de agradecer. Obrigada, Cleiton, por nos receber. Amém. A gente está muito feliz. Uma alegria muito grande. E é isso. Nem dormi essa noite, hein? Ansioso. Bom, a Isabela falou muito bem, eu vou só complementar. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Eu, sinceramente, nunca pensei em estar aqui diante de uma câmera para falar daquilo que eu vivi, mas o pouco que eu falei aqui pode-se perceber que o Senhor até aqui nos sustentou, né? Que nós vivemos tantas coisas, tantas experiências que a gente poderia falar por muitas outras horas de muitas outras experiências. E um recado aos jovens, né? Somos jovens, um recado aos jovens que se mantenham firmes na fé. Você que é cristão, você que tem a sua fé, se mantenha firme. Procure ter as suas experiências, procure ter o seu relacionamento com Deus, procure ser firme no seu ambiente de trabalho, seu ambiente acadêmico. É muito difícil, a gente sabe, como a gente tratou aqui, é muito difícil conciliar tudo isso, mas é de extrema importância porque, enfim, você percebe a mão de Deus na sua vida com relação às experiências que você vive. Amém. As experiências que você vive, o seu testemunho, quando você olha para trás, em conversas assim, com irmãos, a gente percebe que até aqui o Senhor nos sustentou. Amém. Amém. Nossos doutores, agora para encerrar, um versículo bíblico que toca a sua vida, que mexe muito com o irmão, e também a Isabela, né? Escolheu um versículo bíblico. Não tem nada programado, foi assim, mas que venha da alma do irmão. Um versículo bíblico que toca no meu coração, né? Tocou porque foi muito relacionado à experiência que eu tive na escolha da biomedicina. Foi uma das maiores experiências que eu tive, eu acho, em termos de fé, é o versículo João 20, 29. João 20, 29. Jesus se apresenta para os discípulos e ele diz: Tomé, porque viste e creste, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Porque minha experiência com biomedicina foi... O Senhor literalmente falou comigo. Eu estava na Paraíba, numa igreja que eu nunca tinha entrado, e o Senhor falou comigo, falou que aquele curso, ninguém ali me conhecia. Ele falou que o curso que eu por muitas vezes duvidei se era a vontade do Senhor, mesmo ele afirmando, e o Senhor ele falou comigo que eu estava naquele curso porque era vontade dele, a faculdade que eu ia entrar era porque era vontade dele, e nada ali eu escolhi. Então esse versículo tocou muito o meu coração, porque todos nós, eu acho, nós somos um pouco Tomé. Às vezes nós temos que pôr a mão assim, e pegar e ver com os nossos próprios olhos para crer em Deus. Mas bem-aventurado, como diz a Bíblia, é aqueles que não viram e creram. É a essência da fé, né? Pastor Feitosa, pregação do jovem aí na igreja de Calma, Tangai. Feitosa, peraí. Deixando meu violãozinho Amém. um pouquinho. Isabela. O meu eu carrego comigo, então vou ler. O meu é Colossenses 3,17, que diz o seguinte: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse versículo eu levo diariamente na minha vida, porque para mim é uma instrução de como um jovem cristão ou um cristão deve viver como Cristo. A gente tem que viver com a mente de Cristo. Então, eu carrego isso comigo e para sempre também levar comigo a gratidão, porque o Senhor me salvou e eu sou muito grata a isso. Glória a Amém. Jesus. Bom, fechando aqui, eu queria só deixar minha última fala
da importância do posicionamento do jovem hoje, não na política, né, mas fazer políticas públicas, né, o posicionamento que é importante para o jovem, né? Sim. A gente vive num momento muito polarizado hoje e a gente sabe da importância que são gerações que vão estar aí, né, seus filhos, seus netos, e temos que ter esse posicionamento, né, como cristão, Senhor, não nos corrompermos, mas ter o posicionamento daquilo que a gente quer, nosso futuro. Então, é muito importante vocês terem essa coragem e se posicionar. A vocês, jovens da Igreja Maranata, demais também, outras denominações, fica aqui o nosso agradecimento, em especial à minha equipe, a todos que estão aqui, né, nos apoiando, e aos jovens que tiveram esse primeiro início aqui dessa conversa Fé em Movimento. Obrigado a vocês, Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus.